Olá, o meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos. Trago mais uma mensagem do livro Fonte Viva, lição 26, Obreiros sem Fé. Sou colaboradora nas assistências P3F e P3E. Nesta mensagem, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel pega da carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 18, a seguinte epígrafe: E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Partindo desta epígrafe, Emmanuel faz a seguinte reflexão: em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando: por quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e sem querer e sem qualquer mostra de persistência, se faz de missionário de obrigações edificantes, alegando: eu não nasci para o servilismo. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios, mas, entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à lição sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disto, passa no mundo, sob a luz do entusiasmo e da ação, no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhes competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. E Emmanuel conclui dizendo: revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo do amor e sabedoria, de beleza e de poder. Termina aqui, com estas palavras, o Emmanuel, nesta linda mensagem, Obreiro sem Fé. Fomos buscar
No capítulo 1 da carta de Tiago, a seguinte colocação: se alguém de vós se acha falto de caridade, de sabedoria, faça-o a Deus, e Ele, que dá a todos generosamente e sem recriminação, lhe será outorgado. Porém, peça com fé, sem vacilar em nada, pois quem vacila é semelhante a uma onda do mar movida e agitada pelos ventos. A fé. Quando nós pedimos algo ao Pai Celestial, será quase sempre uma falta que nós sentimos no despertar, que vai ocorrendo a cada dia, e vamos então percebendo que para dar continuidade às lições, ao conhecimento que vamos adquirindo a cada momento e a cada dia, tudo isso vai se tornando cada vez mais complexo, pois o conhecimento, ele se ilumina no encadeamento progressivo constante. Uma lição de ontem prepara o próximo conhecimento. E nesta sucessão é que o aprendiz sente a falta. Ele pede sabedoria. E quando pedimos sabedoria a Deus, isto acaba ampliando e muito a potencialidade para novos conhecimentos. Muitas vezes, quando participamos de grupos, e nos grupos nem sempre são homogêneos, a maioria dos grupos são heterogêneos, que os valores não são ali evidentemente vivenciados, e quando isso ocorre fica difícil, porque o coração revela o que está cheio a alma. O conhecimento, ele não será apenas comentar e trazer belas frases. Não basta somente sentir. É necessário aplicar aquilo que estudamos da lei divina e dos ensinamentos desta lei que nos dá direcionamento. Deus, pelos seus mensageiros, nos oferece toda a potência para que possamos obter esta sabedoria. Mas, quando a criatura coloca em si um conhecimento que nós podemos chamar de talentos, são talentos que vão sendo adquiridos à medida que nós vamos crescendo, elaborando novas tarefas, trabalhando o nosso íntimo. São talentos falados por Jesus. Então, Deus multiplica aquele talento adquirido em 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Pois a boa vontade e o esforço sempre serão compensados diante do amor do Pai. Como nos fala o apóstolo, a fé como obra, ela é perfeita. Quando você tem uma fé e tem a obra, o ciclo está completo. Mas a fé sem obra é morta. Não devemos viver de teorias, mas de realizações. Acreditar, colocar em prática, para domar os instintos. Pelo instinto, nós somos muitas vezes levados ao comodismo.
insatisfeitos, acabamos alimentando o nosso ego e esquecendo aquele compromisso com o amor. Vamos dar um exemplo. Imagine que alguém te magoou e te magoa. Se você revidar com rancor, estará derrogando a lei do amor, que é amar ao próximo como a ti mesmo. O que ofende é infeliz, porque este que ofende, ele está afastado da luz, afastado de Deus. Já o ofendido sente o amor de Deus, se sente amado por Deus. Entende essa dinâmica de ser e crescer, de ser infeliz ou de ser feliz. Ser agredido te dá a oportunidade de escolher revidar com amor ou revidar com rancor. Se você utilizar o amor, você se autoilumina. Se você utilizar o rancor para revidar aquele que te magoa, evidentemente você será também infeliz. Então, esta dinâmica de perdoar é se auto-iluminar, por compreender o tempo e o momento daquele infeliz que praticou um ato contra a lei divina e que te magoou. Sim, você foi magoado, mas você optou em revidar, compreendendo a infelicidade dele, sem rancor, mas perdoando resignadamente e ficando assim com a luz no teu íntimo. Essas escolhas que nós podemos fazer com o livre-arbítrio nos qualifica na fé, com obras ou sem. Ser capaz de perdoar são obras do bem. Revidar com rancor são obras do mal. Deu para entender? Essas escolhas que nos qualifica na fé, com obras ou sem colocar em prática e viver com a lei do amor. Não é errado ver o mal. O que a lei ensina é que é não fazer o mal. Isto é que é o errado. E lá no livro O Consolador, falando das obras e do trabalho, na questão 220, Emmanuel pergunta: há alguma diferença entre a crença e a iluminação? A resposta: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto da sua crença. Já o segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente as provações a que foi conduzido no mundo. É por esta razão que os espiritistas sinceros, eles devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, mas os seus sagrados deveres que estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o trabalho, o amor, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente
a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhe competem no mundo. E Emmanuel ainda continua fazendo a ele esta pergunta: o que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Significa que quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma. Impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria, em todos os seus sentidos. E ainda continuando com o nosso livro O Consolador, veja que interessante, questão 224. As almas desencarnadas, elas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprias? Perguntam a Emmanuel. A resposta: nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores, e a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. Olha que lindo! Então, Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam de tentações, de autoridade e poder, de fortuna e de inteligência, recordar ainda as suas palavras. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim, fala Jesus. Se vos sentes tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se você está sobrecarregado de trabalho no mundo, busca ouvi-lo sempre no íntimo da tua alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos, fala Jesus. Portanto, pela lei da potencialidade pura, que é a fonte de toda a criação, é a consciência pura, ou pura consciência, buscando a expressão do não manifesto para o manifesto. Com a prática diária do silêncio, da meditação, do não julgamento, com a percepção de que o nosso verdadeiro eu é de pura potencialidade, nós nos alinhamos com o poder de tudo manifestar no universo e poderemos sim obter o que nós desejamos. Portanto, esta lição, o obreiro sem fé, é um alerta para todos nós, mostrando que é necessário realizar as obras. Devemos sim ter a paciência, a resignação e a fé inabalável que nós estamos buscando ter através do conhecimento, porque com o conhecimento a nossa fé se torna racional, porque pela razão nós entendemos mais profundamente o que significa fé. Porém, esta fé apenas em crer e ter a certeza de que aquilo existe não é suficiente para a nossa autoiluminação. É necessário aliar a nossa fé às nossas obras. Então, pela lei da adoração, o universo opera através de trocas dinâmicas
dar e receber são diferentes aspectos do fluxo de energia. Com a nossa disposição de dar o que buscamos, nós mantemos a abundância do universo em nossas vidas. Essa força motriz por trás da doação deve ser a felicidade. Se quiser amor, alegria ou coisas boas, dê o mesmo aos outros. Meu irmão e minha irmã, que você possa refletir neste obreiro sem fé e torná-lo obreiro com fé, trazendo para a tua vida o amor, a paz. Que o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Muita paz a todos.